Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo mais notícia para vocês e hoje estamos aqui no canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição. Vai no nosso canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de tudo. Também é muito importante a sua opinião e vai ajudar o Dinais alcançar um público mais. Tenha um bom dia, uma tarde, uma opinião do vídeo que vai ajudar demais. O nosso otimismo de que Flávio Bolsonaro ganharia as eleições desse ano agora pode se tornar certeza. Para que o sistema tenha reagido dessa forma, já desesperadamente tentando tornar Flávio Bolsonaro inelegível, porque eles já sabem que Flávio Bolsonaro vai vencer, que não há a menor chance do Lula ganhar. A única solução que eles têm agora é fazer o que eles fizeram em 2022 com o Bolsonaro. Por que eu estou te dizendo isso? Como vocês sabem, Alexandre de Moraes, mesmo estando acuado e mesmo percebendo que a sua posição, a sua cadeira no STF está se segurando por um fio e que ano que vem, com a maioria no Senado, ele vai sofrer o impeachment ou vai ser obrigado a renunciar, ele não desiste, ele dobra a aposta e agora ele abre um inquérito, ou permite que um inquérito seja aberto para cima do Flávio Bolsonaro por causa de uma postagem do Flávio Bolsonaro no início de 2025. Eu quero pegar a postagem para você ver, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Esta é a postagem que o Moraes agora quer usar para, de alguma forma, prejudicar o Flávio Bolsonaro, tornar ele inelegível. Lula será delatado. É o fim do foro, São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas, ditaduras, eleições fraudadas. Aqui, o Flávio Bolsonaro está se referindo aos crimes do Maduro. Opa, porcaria. Aos crimes do Maduro. O que ele está falando é que o Maduro vai delatar o Lula. E sim, vai delatar. Carvajal já falou que mandava dinheiro para o PT. Maduro era um amigo íntimo do Lula. Lula defendia o Maduro em todos os lugares. Inclusive, o mesmo Alexandre de Moraes nos proibiu de dizer, lá em 2022, que o Lula era amigo do Maduro e de outros ditadores por aí. Por causa desta postagem, Alexandre de Moraes determinou uma abertura de um inquérito contra Flávio Bolsonaro. E aí o Flávio respondeu, disse que inquérito de Moraes sobre Lula tenta cercear liberdade. Isso é um ato de desespero. Moraes já está percebendo que Flávio vai ganhar. Todo o sistema já viu que Flávio vai ganhar. Os petistas mais próximos do Lula já entenderam que o Lula não tem condição de competir e que o Flávio acertou o tom, pegou os votos do centro, teve uma transição total, transferência total de votos do Bolsonaro. E aí agora querem abrir um inquérito contra o Flávio Bolsonaro por crime contra a honra. Mas vamos lá. Olha só o que o Flávio respondeu. Espero que não seja o início de um ciclo, de um cerco jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe a relação do Lula com o Maduro. E nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade, e pedir que o ministro Alexandre de Moraes... Só um minuto. Exceção da verdade é quando alguém te acusa de alguma coisa falando que você mentiu e você pede um julgamento para provar que você está falando a verdade. Isso se chama exceção da verdade. Ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula, porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, sentado na cadeira de presidente da República. Ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro, fecha portas com países que são parceiros comerciais do Brasil há muito tempo. E o coleguinha dele, o Maduro, está lá respondendo pelos crimes que ele cometeu. Isso que tem ali o Hugo Chávez como um dos fundadores do Foro de São Paulo.
Então tem uma ligação histórica entre Lula e esse pessoal da esquerda que utiliza-se, né, de métodos nada tradicionais para sustentar as economias de seu país, inclusive ligação com o narcotráfico. E o Lula, ele pode querer usar o instrumento que ele quiser, né, para me cercar, usar os seus coleguinhas aqui do poder em Brasília para tentar me intimidar, mas não vai conseguir. No caso, o coleguinha dele em Brasília, você sabe, ele está se referindo justamente ao Alexandre de Moraes. Esse consórcio, Alexandre de Moraes, Lula, Dias Toffoli, é impressionante, né? Mas é isso. A Moraes agora entendeu que ou ele destrói esses que estão chegando no poder, ou ele não fica lá. Então talvez ele percebeu o seguinte, cara, eu vou ter que impedir o Flávio de ser eleito, eu vou ter que impedir os candidatos da direita de serem eleitos, só que agora ele não está no TSE. Não dá tempo, ele vai ter que fazer um atropelo absurdo para poder, antes das eleições, tornar Flávio Bolsonaro inelegível ou os outros candidatos, né? Não dá tempo hábil para fazer isso. Ele desperdiçou todo o tempo que ele poderia fazer para fazer isso, para prender o Bolsonaro. Né? Foi um ano, ele viveu só isso. E agora tá indo para cima do filho do Bolsonaro. Por que eu te falo o resultado que vai dar isso aí? Como a rejeição dele é absurda, o fato dele ir para cima do Flávio só vai trazer mais voto por Flávio. Vai colocar no Flávio a peste de vítima, de perseguido, como o pai. Então mais pessoas vão votar e vão apoiar o Flávio Bolsonaro. É um tiro no pé, mas alguém que está desesperado. Ontem foi o Datafolha, conhecido como Datafoice, mostrando que o Flávio Bolsonaro tinha passado o Lula. Hoje é a vez da Quest. E a Quest tem um fator assim curioso. O diretor da Quest, ele era marqueteiro do Lula. Ele é um lulista assumido. Então deve ter doído muito no coração dele quando ele publica a última pesquisa. Flávio vai a 42 no segundo turno, Lula tem 40. Flávio passou Lula no Datafolha e no Quest. E a gente chega aqui, ó. Olha como que tá o resultado da última pesquisa. É a primeira vez que Flávio Bolsonaro aparece à frente do Lula na Quest. Eu tenho certeza, hoje é um dia de luto lá na empresa deles, com certeza eles devem ter pensado, pô, será que a gente divulga isso ou não? Porque, pô, vai pegar mal, né? Vai pegar mal. Mas calma que piora, e piora mesmo. Metade dos brasileiros acha que a economia piorou. Tudo isso na Quest, tá? Eu tô com o PDF dela aqui, são 99 páginas. É uma bomba atrás da outra pro Lula. O Lula perdeu as mulheres, só pra você ter uma ideia, tá? As mulheres já perdeu a maioria, né? 50% dos brasileiros acreditam que a economia piorou. Apenas 21% dos entrevistados responderam que o contexto econômico apresentou melhora. Você sabe o que é isso aqui, cara? 50% tá dizendo que piorou. Esse é 50% que não vota no Lula novamente. Aí tem esse outro aqui, ó, tá aqui, ó. Olha que gracinha essa pesquisa aqui. 52% desaprovam e 43% aprovam o governo Lula. Cadê a porcaria? Mais uma paulada, né? 52, são quase 10 pontos a mais das pessoas que desaprovam o governo Lula. Vamos ver o que mais nós temos aqui nessa pesquisa que vale a pena mencionar. Ah, essa aqui, né? Botou um criminoso na presidência, violência passa a ser a principal preocupação dos brasileiros. E Moraes, aí, qual é o resultado disso tudo? Olha só, agora que o Flávio está aparecendo na frente de todas as pesquisas e é quase certo que Flávio vai ser o próximo presidente, Moraes manda a PF abrir inquérito contra Flávio por suposta calúnia a Lula. Parece brincadeira, gente, mas não é. Agora trago aqui algumas informações. Então, olha só. 52% desaprova o Lula contra 43%. Quem vai determinar as eleições é esse daqui, ó, os independentes, tá vendo? Olha como é que a rejeição ao Lula tá crescendo entre os independentes. O único região do país que aceita o Lula, que aprova o Lula ainda é o Nordeste, o resto tá explodindo. Agora olha aqui, isso aqui que é interessante. Acaba de passar as mulheres rejeitando o Lula. Olha que curioso. As mulheres, que antes eram fortemente a favor do Lula, agora 49 a 45. Entre os homens, 55% dos homens desaprovam o Lula. Na questão de faixa etária, apenas os mais velhos, que não se informam pela internet e que ainda assistem a Globo, apoiam o Lula, e os de baixa instrução. Repare, o Lula só tem apoio ali, ó, Nordeste, quem não assiste internet, quem se informa pela Globo, e quem
é de baixa instrução e que tem menos de 2 salários mínimos, né? Católico, está quase perdendo os católicos também, como você pode ver, e o evangélico explodiu, gente. A rejeição do Lula no mundo evangélico bateu recorde agora, estamos com 68% dos evangélicos, tá? Aí vem beneficiário do Bolsa Família, a gente já sabe, é assim que ele compra voto, mas mesmo assim, 1/3 não está desaprovando o Lula. Agora, a aprovação de quem votou no Lula é 17% a desaprovação. Quem votou no Lula está com 17%. E entre os que não votaram nenhum no outro, 58%. Governo Lula é negativo para 42% da população e apenas 31% vê como positivo. Os independentes está explodindo a parte de negativo, como vocês podem ver aqui. E aí vem voto espontâneo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui. Flávio Bolsonaro passando o Lula. Então isso aqui está consolidado agora. Pela primeira vez, vocês podem ver que é a primeira vez que isso acontece. Em agosto do ano passado, a diferença era de 16 pontos que o Lula estava na frente. Agora, o Flávio está na frente e cresce muito entre os independentes, como vocês podem ver aqui, ó, que é justamente o centrão, né, aquele que não é nenhum nem outro. E aqui fez uma comparação dele com outros candidatos a presidente aí. Agora, detalhe. A rejeição do Flávio Bolsonaro caiu de 60% em dezembro do ano passado para 52%. E o Lula subiu de 54 para 55. Flávio Bolsonaro tem hoje uma rejeição, aqui, ó. Flávio Bolsonaro tem hoje, travou a porcaria, uma rejeição menor que a do Lula. Então, me desculpa, mas tá ficando muito ruim pro Lula. Notícias do Lula, a maioria são negativas. Aí vem a economia. 50% acho que a economia piorou nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses. Como vocês podem ver, isso é em todas as faixas de as classes, tá? E o preço dos alimentos? Para 72%, o preço dos alimentos subiu. Olha só, cara. Isso aqui não vota na permanência. Isso aqui, para mim, ó, é o melhor indicativo de que o Lula não vai continuar. Porque quando você tá com essa percepção da população, você pode ter certeza, né? Isso é em todas as classes, tá bom? Em todas as classes, esse povo não vai votar para a continuidade do presidente. O poder de compra do presidente do brasileiro hoje é menor para 71% dos brasileiros, isso vai em todas as classes. E conseguir emprego está mais difícil para 53% dos brasileiros, como você também pode ver. E assim, é uma notícia pior que a outra, tá? Povo endividado, isenção do imposto de renda não afetou muitas pessoas, moderação dos candidatos. Aqui são algumas informações relevantes. Direção do país. 58% acha que o Brasil está na direção errada. Cara do céu. E principalmente, olha os independentes aqui, ó, que é o centro. É aquele que ele não é nem bolsonarista, nem direita, nem esquerda, tá? 70%. Principais preocupações. Violência passa a ser, de novo, número 1 no Brasil, né? Hábito de mídia. Olha, ó, rede social. Finalmente, galera, passamos a TV. Pessoas que Alô. TSE, estamos aqui na Conexão Política. TSE elege indicados por Bolsonaro para comandar as eleições de 2026. Composição da mesa diretora do tribunal coloca nomes como ex-presidente em posição de influenciar sobre o processo eleitoral que terá seu filho mais velho como candidato. O Tribunal Superior Eleitoral elegeu nesta terça-feira o ministro Cacique Nunes Marques André Mendonça para a presidência de vice-presidente da corte, respectivamente. Ambos foram indicados pela STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques em 2022 e Mendonça em 2021. É a primeira vez que os dois ministros indicados pelo Bolsonaro assumiram simultaneamente o comando do TSE durante a realização de eleições nacionais. A eleição foi protocolada e realizada em uma urna eletrônica em plenário da corte. O resultado foi lido pela ministra mais nova do colegiado, Estela Aranha. Nunes Marques foi eleito com 6 votos, 7 votos possíveis, já que a tradição é o próprio presidente não vota em si mesmo. Ao saber do resultado, declarou que o presidente do TSE é uma das maiores honras da minha vida. Posse dos novos dirigentes ainda não tem nada confirmado, para a expectativa ocorra em maio. Com a saída da Carmen Lúcia da posição do TSE, o ministro Dias Toffoli assumirá a terceira vaga destinada a ministro do Supremo da Corte.
completam o colegiado ministro Antônio Carlos Ferreira, Ricardo Vilas Boas Cueca, do STJ, e os advogados Floriano Azevedo Marques, Estela Ganha e classe de jurista. A antecipação da eleição foi motivada pela decisão da Carmen Lúcia por deixar a presidência antes do fim do mandato, previsto para dia 3 de junho. Pelo calendário original, o sucesso teria pouco mais de 100 dias para organizar a logística do pleito. Por isso, ela decidiu que, ao invés de deixar para o último dia do mandato a sucessão da presidência, desde o tribunal decidiu antecipar o procedimento para a eleição de novos dirigentes da casa e o processo de extradição para o equilíbrio da carga e a calma que dirigiam a justiça eleitoral, explicou a ministra ao anunciar a decisão. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Estou um pouco meio gripado para ler aqui para vocês, mas a gente ainda está trazendo conteúdos aí. Só desculpa pela leitura. Muito obrigado a todos. Lembrando que todos os créditos desse vídeo vai pro canal do Gustavo Gaia. O link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro próximo vídeo.